Você já se perguntou como algumas mulheres, que não nasceram em berço de ouro, que não têm sobrenome famoso, que não estudaram nas melhores universidades, conseguem conquistar homens milionários? Não estou falando de prostituição, não estou falando de sugar babies, estou falando de casamentos verdadeiros, de homens poderosos que literalmente se apaixonam perdidamente por mulheres que vieram de origens muito humildes. Eu sei o que você está pensando agora. Ah, é porque elas são bonitas. Deixa eu te dizer algo que vai chocar você. A beleza física é o fator menos importante nessa equação. Eu conheci pessoalmente mulheres absolutamente deslumbrantes que não conseguem manter nenhum relacionamento saudável, enquanto mulheres com aparência absolutamente comuns estão casadas com empresários, médicos bem-sucedidos, donos de impérios. O que eu vou revelar para você hoje não é manipulação, não é truque, não é jogo psicológico barato. É algo muito mais profundo, algo que Carl Jung descobriu quando estudou a psique dos homens mais poderosos do mundo. E quando você entender isso, quando você realmente incorporar isso na sua essência, você nunca mais vai olhar para o amor e para as relações da mesma forma. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar a história real de uma mulher chamada Helena, que conheci há 3 anos. Helena cresceu em uma favela no Rio de Janeiro, filha de empregada doméstica, sem pai presente, sem educação formal, além do ensino médio. Hoje, Helena está casada com um empresário do setor de tecnologia que vale mais de 50 milhões de reais. E não, ela não é modelo, não é atriz, não é influenciadora. Ela era atendente de telemarketing quando o conheceu. Carl Jung passou décadas estudando a psicologia dos homens de poder. Ele trabalhou com políticos, empresários, artistas, intelectuais da elite europeia. E ele descobriu algo absolutamente fascinante. Quanto mais poder externo um homem tem, mais desesperadamente ele busca algo específico em uma mulher. Algo que o dinheiro não pode comprar. Algo que a educação não pode ensinar. Algo que a classe social não pode dar. Jung chamou isso de o encontro com a ânima autêntica. A anima, como eu já expliquei em outros vídeos, é a parte feminina do inconsciente masculino. É a alma dele, a capacidade de sentir profundamente, de se conectar emocionalmente, de experimentar a vida além da lógica e da racionalidade. Aqui está o segredo que muda tudo. Homens milionários, homens de poder, homens que construíram impérios, vivem aprisionados em suas próprias personas. A persona é a máscara social que Jung descreveu. É o papel que eles desempenham no mundo. CEO, empresário, líder, visionário. Eles passam o dia inteiro sendo essa máscara. E quanto mais bem-sucedidos eles são, mais pesada essa máscara se torna. Esses homens estão absolutamente famintos por algo que eles perderam há muito tempo. Autenticidade. Conexão real. A capacidade de simplesmente ser, sem performance, sem expectativas, sem máscaras. E aqui vem a parte que as mulheres ricas não entendem. Mulheres que cresceram em ambientes privilegiados também usam personas muito sofisticadas. Elas foram treinadas desde pequenas para se comportar de determinada maneira, falar de determinada forma, demonstrar os interesses certos, ter as opiniões adequadas. Elas são educadas, polidas, sofisticadas, mas não são autênticas. Uma mulher que veio de origem humilde, que sobreviveu dificuldades reais, que desenvolveu força genuína, que não tem nada a provar para a sociedade porque a sociedade já a julgou de qualquer forma. Essa mulher tem algo precioso. Ela tem permissão interna para ser autêntica. Deixa eu explicar isso melhor porque é absolutamente crucial. Quando uma mulher pobre conquista um homem rico, ela não está fingindo ser algo que não é. Ela não está tentando impressioná-lo com conhecimentos que não tem, com sofisticação que não possui, com uma vida que não viveu. Ela simplesmente é. E essa autenticidade, minha querida, é como água fresca para um homem que passou a vida inteira no deserto da performance social. Jung descobriu que o inconsciente masculino se sente irresistivelmente atraído por mulheres que representam o que ele chama de
O self não contaminado. O self é o centro verdadeiro da psique, a essência genuína de quem somos antes de todas as camadas sociais, todas as expectativas, todos os condicionamentos. Uma mulher que cresceu sem os privilégios da classe alta, mas que manteve sua dignidade, sua força interior, sua capacidade de amar genuinamente. Essa mulher representa para o inconsciente dele o caminho de volta para sua própria alma. Agora presta muita atenção, porque eu vou te explicar algo que a maioria das pessoas nunca entende. Não é sobre ser pobre. É sobre o que a luta pela sobrevivência desenvolve em uma mulher quando ela não permite que isso a destrua. Quando uma mulher enfrenta dificuldades reais, verdadeiros desafios de sobrevivência, ela desenvolve 3 qualidades psicológicas que são absolutamente magnéticas para homens de poder. Primeira qualidade: resiliência emocional genuína. Não aquela resiliência performática que as pessoas postam no Instagram. Estou falando da capacidade real de enfrentar a tempestade e sair do outro lado transformada, não destruída. Homens milionários enfrentam pressões inimagináveis. Eles tomam decisões que afetam centenas, às vezes milhares de vidas. Eles carregam responsabilidades que esmagariam a maioria das pessoas. E eles estão desesperados por uma parceira que entenda verdadeiramente o que significa ser forte, não apenas parecer forte. Segunda qualidade: ausência de pretensão. Uma mulher que já foi julgada, que já foi considerada inferior pela sociedade, que já ocupou os espaços mais baixos da hierarquia social, essa mulher não tem mais nada a provar. Ela não precisa da validação externa porque já sobreviveu à sua ausência. E essa ausência de necessidade de aprovação é incrivelmente atraente para um homem que vive cercado de pessoas que querem algo dele o tempo todo. Terceira qualidade: gratidão genuína. E aqui, querida, está um dos segredos mais poderosos. Uma mulher que teve pouco valoriza profundamente o que recebe. Não de uma forma servil, não de uma forma submissa, mas de uma forma autêntica. Ela sabe o que é passar necessidade, então quando ele provê, quando ele protege, quando ele cuida, ela genuinamente aprecia. Ela não considera isso uma obrigação ou um direito. Ela reconhece isso como um presente. Homens milionários estão absolutamente exaustos de mulheres que consideram tudo como garantido. Mulheres que esperam jantares caros como se fossem obrigação. Viagens de primeira classe como se fossem direito. Joias como se fossem devidas. Essas mulheres não despertam nada no coração dele. Elas apenas reforçam sua solidão. Mas uma mulher que olha para ele com genuína admiração, não pelo dinheiro dele, mas pelo homem que ele é, pela força que ele demonstra, pela proteção que ele oferece, essa mulher toca algo profundo em sua ânima. Agora deixa eu te contar sobre Helena, a mulher que eu mencionei no início. Quando Helena conheceu Ricardo, o empresário de tecnologia, ela estava trabalhando no atendimento ao cliente de uma das empresas dele. Ele ligou pessoalmente porque estava tendo um problema com o serviço. A maioria das atendentes teria ficado nervosa, teria tentado impressioná-lo, teria mudado completamente seu comportamento ao saber quem ele era. Helena não fez nada disso. Ela foi exatamente quem ela sempre era: calorosa, genuína, eficiente e com aquele humor carioca natural que não se aprende em curso nenhum. Ela resolveu o problema dele e no final da ligação ele perguntou o nome dela. Não porque quisesse reclamar de algo, mas porque tinha sentido algo diferente naquela interação. 3 dias depois, ele voltou a ligar. Dessa vez, inventou um problema só para falar com ela. E pela primeira vez em anos, Ricardo teve uma conversa onde ele não precisou ser o CEO, o líder, o homem de sucesso. Ele pôde simplesmente ser um ser humano conversando com outro ser humano. Quando finalmente a convidou para sair, Helena fez algo que mudou tudo. Ela disse: "Olha, eu adoraria jantar com você, mas preciso ser honesta. Eu não frequento esses restaurantes caros que você provavelmente está acostumado. Eu não tenho roupas elegantes.
Eu sou uma menina simples da Zona Norte. Se isso for um problema para você, sem ressentimentos, mas eu não vou fingir ser quem eu não sou. Você sabe o que Ricardo me disse quando me contou essa história? Ele disse: naquele momento, eu soube que tinha encontrado algo que procurei a vida inteira. Uma mulher real. Essa é a chave, minha querida. Autenticidade radical. Mas atenção, autenticidade não significa falta de classe, não significa falta de ambição, não significa se contentar com menos do que você merece. Autenticidade significa honrar quem você realmente é, enquanto continua crescendo e evoluindo. Helena não fingiu ser sofisticada, mas ela tinha algo muito mais valioso: dignidade. Ela sabia o seu valor não dependia do dinheiro dele. Ela estava disposta a caminhar ao lado dele, mas não atrás dele. Ela estava aberta para aprender sobre o mundo dele, mas não disposta a abandonar suas próprias raízes. E isso, segundo Carl Jung, é exatamente o que a ânima masculina procura. Uma mulher que seja totalmente ela mesma, que tenha sua própria força, seu próprio centro, sua própria essência, porque apenas uma mulher assim pode verdadeiramente amar um homem, e não apenas amar o que ele pode prover. Agora vamos falar sobre algo que a neurociência moderna confirmou sobre as descobertas de Jung. Quando um homem está constantemente em modo de performance, quando ele está sempre sendo o provedor, o líder, o forte, seu sistema nervoso vive em estado de hipervigilância. Isso é extremamente desgastante. Esses homens literalmente precisam de um espaço onde possam baixar a guarda, onde possam ser vulneráveis, onde possam descansar. Uma mulher que vem de origem humilde, mas que desenvolveu força emocional real, oferece exatamente isso. Ela não precisa que ele seja forte o tempo todo, porque ela mesma é forte. Ela não entra em pânico diante de dificuldades porque já enfrentou coisas piores. Ela não exige que ele seja perfeito porque ela entende profundamente as imperfeições humanas. Isso cria o que os psicólogos chamam de base segura. E para um homem de poder, que raramente tem permissão para ser vulnerável, isso é absolutamente transformador. Mas tem mais. Jung identificou que homens bem-sucedidos frequentemente carregam o que ele chamou de culpa do conquistador. No fundo, no nível inconsciente, eles se perguntam se merecem tudo o que têm. Se construíram seu império às custas de outros. Se perderam sua humanidade no caminho para o topo. Uma mulher que veio de baixo, que conhece a luta, mas que não carrega ressentimento, que não os culpa pela desigualdade, que simplesmente vive sua vida com dignidade, essa mulher oferece algo que eles precisam desesperadamente: absolvição. Não de uma forma explícita, não de uma forma consciente, mas de uma forma profundamente psicológica. Quando ela o ama genuinamente, quando ela o escolhe não pelo dinheiro, mas pelo homem que ele é, quando ela vê nele não apenas o sucesso, mas a pessoa, isso cura algo profundo em sua psique. Isso diz ao inconsciente dele: você é digno de amor. Você, o ser humano, não apenas suas conquistas. Agora, eu preciso te falar sobre algo crucial. Isso não é sobre se tornar servil, não é sobre se diminuir, não é sobre aceitar migalhas. É exatamente o oposto. É sobre estar tão segura no seu próprio valor que o status social dele não te intimida, nem te impressiona de forma superficial. Você vê, mulheres que vêm de famílias ricas frequentemente carregam inseguranças profundas. Elas se perguntam: será que ele me ama por mim? Ou pela minha família? Pelo meu dinheiro? Pelas minhas conexões? Essa insegurança cria uma dinâmica de desconfiança que contamina a relação. Uma mulher que não tem nada além de si mesma para oferecer tem uma certeza que é absolutamente preciosa. Se ele a escolhe, é porque ele a quer. Ponto final. Não há dúvidas, não há questionamentos, não há insegurança sobre motivações ocultas. E homens de poder, homens que vivem em um mundo onde todo mundo quer algo deles, onde cada interação social carrega agendas ocultas, onde amizades são frequentemente transações disfarçadas,
Esses homens valorizam essa certeza mais do que qualquer coisa. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como isso se manifesta em comportamentos reais. Quando Helena e Ricardo começaram a namorar, ele a levou a um evento beneficente extremamente elegante. Helena poderia ter fingido se sentir confortável, poderia ter tentado imitar as outras mulheres ali, mas ela não fez isso. No meio do evento, ela se inclinou para ele e sussurrou: "Amor, eu não entendo nada do que essas pessoas estão falando sobre, mas estou aqui porque quero estar com você, não por causa desse ambiente." Aquilo desarmou completamente Ricardo. Ele passou o resto da noite genuinamente relaxado pela primeira vez em um evento daqueles, porque não precisava se preocupar se ela estava se impressionando com outras pessoas, se estava comparando ele com outros homens, se estava calculando vantagens sociais. Outra situação. Quando Ricardo passou por um período difícil nos negócios, quando um investimento grande deu errado e ele perdeu uma quantia significativa de dinheiro, Helena não entrou em pânico. Ela não começou a questionar a segurança financeira deles. Não começou a reclamar de cortar gastos. Ela simplesmente disse: "Amor, eu já vivi com muito menos do que temos agora. Se precisarmos voltar ao básico por um tempo, está tudo bem. Eu casei com você, não com sua conta bancária." Você entende o poder transformador disso? Para um homem que passa a vida inteira sendo amado condicionalmente, baseado no que ele provê, baseado no sucesso que ele demonstra, ter uma mulher que genuinamente o amaria independentemente disso é revolucionário. Mas aqui vem a parte difícil, a parte que muitas mulheres não querem ouvir. Isso só funciona se for genuíno. Você não pode fingir isso. Você não pode manipular isso. Se você está tentando usar essas informações como estratégia para caçar um homem rico, ele vai sentir. O inconsciente dele vai detectar a falta de autenticidade e você vai repeli-lo exatamente como as outras mulheres que ele evita. Isso precisa ser uma transformação genuína no seu interior. Você precisa chegar ao ponto onde você verdadeiramente sabe o seu valor, independente de qualquer homem. Independente de qualquer situação financeira. Você precisa estar tão completa em si mesma que você não precisa dele para se sentir valiosa. Parece paradoxal, não é? Para atrair um homem rico, você precisa não precisar dele. Mas essa é exatamente a alquimia que Jung descreveu. A transformação verdadeira sempre envolve paradoxos. Agora, vamos falar sobre algo que ninguém te conta. A jornada de Helena não foi fácil. Quando ela começou a frequentar o mundo de Ricardo, ela enfrentou julgamentos brutais. As outras mulheres, principalmente as de classe alta, foram cruéis. Elas faziam comentários sobre suas roupas, sobre seu vocabulário, sobre suas origens. Tentavam fazê-la se sentir inferior. Helena me contou que houve momentos em que ela quase desistiu. Momentos em que ela pensou: talvez eu não pertença a esse mundo. Talvez seja melhor eu voltar para o meu lugar. Mas então ela fez algo crucial. Ela procurou terapia. Ela trabalhou profundamente sua autoestima, não para se tornar como aquelas mulheres, mas para fortalecer sua própria essência. Ela leu, estudou, cresceu intelectualmente, não para impressionar ninguém, mas porque ela genuinamente queria expandir sua mente. E sabe o que aconteceu? Ricardo se apaixonou ainda mais, porque ele via uma mulher que estava evoluindo mantendo sua autenticidade, uma mulher que estava aprendendo sobre vinhos finos, mas ainda amava cerveja gelada. Uma mulher que aprendia francês, mas ainda falava com o sotaque carioca que ele amava. Uma mulher que estava crescendo, mas não estava se perdendo. Isso é fundamental. Crescer não significa abandonar suas raízes. Evoluir não significa negar de onde você veio. Transformação genuína significa integrar o novo sem destruir o autêntico. Carl Jung chamava isso de processo de individuação. É o caminho de se tornar verdadeiramente quem você é, não uma cópia de outra pessoa, não uma versão diminuída de si mesma,
mas a expressão mais completa e autêntica do seu próprio self. E quando você está nesse caminho, quando você está genuinamente se tornando mais você mesma a cada dia, você se torna absolutamente magnética. Não apenas para homens ricos, mas para qualquer pessoa de valor real, porque pessoas genuínas reconhecem a autenticidade. Agora deixa eu te dizer algo sobre os erros que mulheres cometem quando tentam conquistar homens de poder sem entender esses princípios. Erro número 1. Elas tentam impressioná-lo competindo no campo dele. Elas tentam mostrar que são inteligentes falando de negócios, que são sofisticadas falando de arte, que são mundanas falando de viagens. Mas elas não percebem que ele não precisa de outra pessoa competindo com ele. Ele já tem isso o dia inteiro no trabalho. Ele precisa de complemento, não de competição. Erro número 2. Elas tentam se fazer de difíceis de forma artificial. Jogos, manipulação, se fazendo de misteriosas quando não são. Homens bem-sucedidos são extremamente inteligentes. Eles identificam manipulação a quilômetros de distância. E quando percebem que estão sendo manipulados, eles simplesmente seguem em frente. Erro número 3. Elas se vendem muito barato, muito rápido. Aceitam ser mantidas, aceitam presentes caros logo no início, transformam a relação em transação antes mesmo de ter uma conexão real. E então se perguntam por que ele nunca as leva a sério, por que ele nunca as apresenta para a família, porque elas nunca viram mais do que entretenimento temporário. Helena fez o oposto de tudo isso. Nos primeiros 6 meses de relacionamento, ela recusou todos os presentes caros que Ricardo tentou dar. Ela aceitava flores, aceitava jantares, aceitava experiências compartilhadas. Mas quando ele tentou dar uma joia cara, ela disse: "Ainda não. Quando você me der algo assim, eu quero que seja porque você sabe verdadeiramente quem eu sou, não porque está tentando impressionar uma mulher que acabou de conhecer." Aquilo desarrumou completamente Ricardo. Ninguém nunca tinha recusado um presente dele. E de repente ele entendeu. Ela não estava ali pelo que ele podia dar. Ela estava ali porque queria estar com ele. Essa é a diferença entre uma mulher que está caçando um homem rico e uma mulher que está aberta para amar um homem que por acaso é rico. A primeira vê uma oportunidade, a segunda vê uma pessoa. E o inconsciente masculino, especialmente de homens que foram caçados a vida inteira, sabe exatamente a diferença. Ele pode não conseguir articular isso em palavras, mas ele sente profundamente. E quando ele finalmente encontra uma mulher que o vê como pessoa, não como prêmio ou provedor, algo nele desperta e nunca mais volta a dormir. Agora, eu quero falar sobre o futuro, sobre o que acontece quando essas relações se consolidam, porque não é um conto de fadas, é trabalho, é crescimento constante. Helena teve que aprender a navegar um mundo completamente novo. Ela teve que desenvolver confiança em ambientes que antes a intimidavam. Ela teve que aprender a se defender de pessoas que tentavam diminuí-la. Ela teve que construir sua própria identidade dentro desse novo contexto sem perder quem ela era. E Ricardo teve que aprender coisas também. Ele teve que aprender a desacelerar, a valorizar coisas simples, a se conectar emocionalmente de formas que sua educação privilegiada nunca ensinou. Ele teve que confrontar seus próprios preconceitos de classe, seus próprios condicionamentos sobre o que uma esposa deveria ser. Foi um processo de transformação mútua, e isso é crucial. Relações verdadeiras não são sobre uma pessoa se moldando para caber na vida da outra. São sobre duas pessoas crescendo juntas, expandindo os mundos uma da outra, criando algo novo que nenhuma delas poderia criar sozinha. 3 anos depois, Helena não é mais a mesma mulher que conheceu Ricardo. Ela tem confiança, sofisticação, conhecimento de mundo. Mas ela ainda tem aquele brilho nos olhos, aquela autenticidade, aquele coração imenso que o atraiu desde o início. Ela evoluiu sem se trair. E Ricardo não é mais o mesmo homem. Ele é mais conectado emocionalmente, mais presente, mais humano. Ele ainda é bem-sucedido nos negócios,
Mas agora ele tem uma vida pessoal rica, profunda, significativa. Ele tem um lar verdadeiro, não apenas uma casa cara. Então, minha querida, se você está assistindo a isso e pensando, eu quero atrair um homem de valor, um homem bem-sucedido, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, pare de focar no homem. Sério, pare de pensar em estratégias para conquistá-lo. Em vez disso, foque em se tornar a mulher mais autêntica, mais completa, mais evoluída que você pode ser. Trabalhe sua autoestima, cure suas feridas, desenvolva suas fortalezas, expanda sua mente. Segundo, honre suas origens. Se você veio de origem humilde, não tenha vergonha disso. Essa história faz parte de quem você é. As lutas que você enfrentou desenvolveram músculos emocionais que mulheres privilegiadas nunca desenvolveram. Isso é poder, não fraqueza. Terceiro, desenvolva gratidão genuína pela vida. Não gratidão performática que você posta nas redes sociais. Gratidão real pelas coisas simples, pelas pessoas reais, pelas experiências autênticas. Essa energia é absolutamente magnética. Quarto, nunca se venda barato. Seu valor não está no que você tem, está em quem você é. Um homem de valor real reconhecerá isso. Um homem que só quer algo superficial não merece seu tempo de qualquer forma. E, finalmente, entenda que atrair um homem bem-sucedido não é sobre seguir um roteiro, é sobre incorporar qualidades que são genuinamente atraentes para qualquer pessoa de valor real. Autenticidade, força interior, capacidade de amar profundamente, ausência de pretensão, gratidão verdadeira. Quando você se torna essa mulher, você não apenas atrai homens ricos. Você atrai oportunidades, amizades verdadeiras, experiências transformadoras. Você se torna magnética para tudo que é genuíno e valioso na vida. Carl Jung passou a vida estudando o que ele chamou de a conjunção dos opostos. A união do masculino e feminino, do rico e pobre, do poder e vulnerabilidade. Ele descobriu que as transformações mais profundas acontecem quando opostos aparentes se encontram e criam algo novo. Uma mulher de origem humilde e um homem de poder representam exatamente esses opostos. E quando eles se encontram de forma genuína, quando a conexão é real, quando ambos estão dispostos a crescer e se transformar, a alquimia que acontece é absolutamente mágica. Helena e Ricardo não têm um casamento perfeito. Eles têm um casamento real, com desafios, com crescimento, com momentos difíceis e momentos maravilhosos. Mas eles têm algo que muitos casamentos nunca terão, uma conexão genuína entre duas pessoas que se escolheram por quem realmente são, não pelo que representam ou pelo que podem oferecer. E no final, minha querida, isso é tudo o que realmente importa. Não o tamanho da conta bancária, não o endereço da casa, não as marcas das roupas. O que importa é ter alguém que vê você, que conhece você, que ama você verdadeiramente. Se isso ressoou em você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, então você estava pronta para lembrar quem você realmente é. Uma mulher de valor imenso, independente de onde você veio, independente do que você tem. Seu valor está em sua essência, e quando você reconhecer isso completamente, o mundo inteiro vai reconhecer também. Compartilhe isso com uma irmã que precisa lembrar de seu poder. E se você sentir o chamado para aprofundar nesse caminho de despertar, me acompanhe porque essa jornada está apenas começando. Cada vez que uma mulher desperta para seu verdadeiro valor, o mundo inteiro se transforma. Vá e lembre-se, querida. Vá e brilhe. O mundo precisa da sua luz única.